O problema da maioria dos brasileiros não é quanto ganha, mas principalmente como gastam o seu dinheiro. Você já deve ter ouvido uma frase aí que muitos influencers falam, que é: dinheiro não aceita desaforo. E não aceita mesmo. E tem uma outra frase que eu gosto muito, que eu trago para a minha vida, que é: o dinheiro ele é um ótimo servo, mas um péssimo patrão. E essa é uma grande verdade. Ou você governa o seu dinheiro, ou ele te governa. E foi assim, governada pelo dinheiro, que eu vivi acho que mais de 10 anos da minha vida. Mas eu saí dessa situação, mudei essa situação, e eu vou te contar como agora. Se você está chegando agora e não me conhece, eu sou a Aline Faria, sou educadora financeira, entre outras coisas. E nesse canal você vai aprender como cuidar do seu dinheiro, como governar, gerenciar o seu dinheiro, para ter uma vida com mais paz financeira realmente. Bom, deixa eu te contar um pouquinho da minha vida para contextualizar aqui o porquê que eu vivi governada realmente pelo dinheiro. Eu e meu marido, nós namoramos nós namoramos 2 anos. Eu me casei, pasmem, com 17 anos, quase 18. E nesse período que nós começamos a namorar, já no primeiro ano, ele já me pediu em casamento, né? A gente já se conhecia há um tempo, tinha uma história aí passada. Então ele já me pediu em casamento, eu já aceitei. E a gente já decidiu, então, começar a comprar os móveis para a nossa casa. Eu iria ajudá-lo nessa compra, porque ele ganhava um salário mínimo e eu ganhava um salário mínimo. Então, ou a gente se juntava para construir a nossa vida, ou a gente não ia ter muita coisa. Então, o desejo do coração dele era que a gente começasse a comprar os itens. E eu não, eu queria juntar o dinheiro para no final das contas a gente comprar, para não ter que ficar guardando os nossos móveis na nossa casa, na casa dos nossos pais, na verdade, né, dos meus pais ou dos pais dele. Só que no decorrer do primeiro ano eu falei: vamos juntar dinheiro, e nós não juntamos R$ 1 sequer. Quando a gente estava indo para o segundo ano de namoro, então, eu decidi adotar a estratégia dele, que era começar a comprar os móveis. E assim a gente começou, comprou fogão, foi comprando alguns itens, né? Pouca coisa, a gente casou com pouca coisa, mas fomos comprando. E assim, todos esses móveis que a gente foi comprando, a gente comprava parcelado, pequenas parcelas, poucas parcelas, porque como não tínhamos despesas ainda, né? Ajudava um pouco em casa, na casa dos pais, mas dava pra gente fazer parcelas maiores, mas sempre foi parcelado. E quando nós casamos com pouco, como eu já disse, mas muitos boletos. Então a gente já casou com boletos. Eu não fiz enxoval, acho que um mês antes do casamento, que eu fui fazer o meu enxoval, e foi também parcelado em 10 vezes sem juros, numa loja que tem aqui muito conhecida. E ali eu comprei o enxoval, algumas roupas também para nós, que a gente estava precisando também no momento, até mesmo para passar a lua de mel que a gente tinha ganhado. Então nós casamos já com muitos boletos. E foi assim, com esses boletos, sem nada anotado, sem a mínima de organização financeira, que nós vivemos os primeiros anos das nossas vidas. Então, já nos primeiros anos, nós sentimos a situação, o que é a situação de ganhar pouco e ter muitas dívidas, ter muitas contas a pagar, muitos parcelamentos, muita coisa parcelada, e sem a mínima organização financeira. Até mesmo o supermercado da nossa casa, gente, nós fazíamos o supermercado, como a gente mora interior, não sei se vocês já ouviram essa expressão, na notinha. Ou seja, a gente ia lá no mercadinho, comprava, pegava o que precisava no decorrer do mês, e no final do mês, ou no início do outro, na verdade, quando a gente recebia o nosso salário, a gente ia lá e pagava. Então a gente comia primeiro para pagar depois. E eu sei que essa é a realidade de muitos brasileiros ainda, né? Tudo na parcela, tudo no boleto, e até mesmo o supermercado, às vezes não tem a notinha mais, mas coloca lá no cartão para pagar na fatura do mês que vem. E por toda essa dificuldade de não ter nada anotado, a mínima organização sequer, as contas e a gente gastando, né, sem saber, é como você está realmente no escuro. Você não sabe exatamente quanto ganha, ou sabe quanto ganha, mas não sabe quanto gasta. Por essa situação, nossas contas começaram a se embolar. E em 2009, aproximadamente, eu acredito, nós começamos então a organizar, fazer um pequeno controle financeiro. Ou eu achava, na verdade, que estava fazendo um controle financeiro, porque o meu controle era assim: a gente ia lá, gastava e anotava que tinha aquele gasto. Ia lá, parcelava algum item e anotava que tinha aquela parcela. Só que isso não é controle. Porque anotar gastos apenas por anotar não é um orçamento. Nós precisamos de um orçamento que mande para a gente, não que a gente simplesmente vai lá e relate nesse orçamento o que nós estamos gastando. E foi assim que nós vivemos mais alguns anos, anotando as coisas, mas sem um controle, sem determinar um teto para os nossos gastos. Entramos realmente então em dívida de cartão, começamos por um bom tempo a pagar mínimo de cartão. Tinha uma operadora de cartão, parecido com uma operadora de cartão aqui na nossa cidade, eu não sei explicar bem o que era, mas que era na própria loja de eletrodomésticos, que chamava-se Chip Shop. Nós íamos lá,
pagávamos aquela boleta, aquele boleto, e nós tínhamos a opção de sacar ali, então, um certo valor. Tinha um limite, como se fosse um limite de cheque especial. Então a gente sacava, pagava de novo, sacava, pagava de novo, e assim por alguns meses nós fomos vivendo. E eu sei contar o que é ter essa desesperança de pensar, será que eu nunca vou sair dessa situação? Será que a gente vai ter dívidas para todo sempre? Foi então que eu dei um basta e comecei a estudar sobre educação financeira. E então eu descobri que orçamento não se faz desse jeito. Não se gasta para depois anotar no orçamento. Se anota no orçamento para ver se vai caber naquele orçamento, para então você poder gastar. Então, resumindo, se você quiser organizar a sua vida financeira, se você quiser ter dinheiro sobrando, se você quiser prosperar realmente, ter paz financeira, eu não estou te falando aqui talvez de ser rico, mas de ter paz financeira pelo menos. E não é chegando lá no dia 30 do mês, pegando todos os gastos que você fez, relacionando, anotando para ver se faltou, se sobrou, se ficou dívida. Não é assim que você vai mudar a sua vida financeira, não é assim que você vai sair da pindaíba, como a gente costuma dizer. Mas eu vou te ensinar aqui agora a forma certa de você fazer. Mas antes, deixa eu dar uma pausa aqui para me te pedir para você se inscrever aqui no canal e também já deixar o seu like, porque assim você me ajuda e eu posso continuar a te ajudar. Então faz isso aí agora para você não se esquecer e você me ajudar. Vai lá. Bom, então continuando, o que eu vou te ensinar agora, que eu aprendi depois desses 10 anos sobre organização financeira, é que eu preciso governar o meu dinheiro e não deixar ele me governar. Eu preciso controlar o meu orçamento e não ser controlada por ele. E quando a gente fala de organização financeira, de ter paz financeira, gente, não é uma coisa para gente rico, não é uma coisa para quem ganha 10, 15, 20 mil por mês, independente de quanto você ganha, que seja um salário mínimo, dá para ter uma organização financeira. A minha mãe viveu, quando eu era criança, eu e meus irmãos, com um salário mínimo praticamente o tempo todo, a vida toda ali. E a minha mãe não tinha luxo, nós não tínhamos luxo, mas ela também não tinha dívidas na praça. Não tinha banco ligando o tempo todo, tirando a paz, roubando a alegria. Havia sim uma certa ainda dificuldade, uma certa tristeza por querer ter mais coisas, poder desfrutar mais da vida, ter mais qualidade de vida, mas não tinha a situação de banco cobrando, de lojas cobrando o tempo todo. Por quê? Porque ela tinha ali uma mínima, pelo menos uma mínima organização financeira. E não era governada pelo dinheiro, mas ela governava o dinheiro. Tem pessoas que ganham R$ 2.000 por mês e não têm dívida. Enquanto tem pessoas, eu atendo pessoas hoje que ganham R$ 7.000, às vezes até mais, e tem inúmeras dívidas. Dívidas de carnezinho de loja, dívidas de banco, dívidas de cartão de crédito, de cheque especial. E se você perguntar para essas pessoas se elas têm algum valor guardado, obviamente que não. Se elas têm dívida, elas não têm nem um centavo guardado, não têm uma mínima reserva de emergência, não têm dinheiro para um pequeno imprevisto, o carro estraga, a moto estraga, né, alguma coisa acontece, o filho adoece, não tem a mínima reserva ali para suprir essas necessidades. Então recorre a quê? Recorre ao cartão de crédito novamente e assim vai aumentando cada dia mais as dívidas aí com bancos e pagando juros em cima de juros. Por isso que eu afirmo, não é o quanto você ganha, é como você gasta, como você organiza, como você planeja gastar o seu dinheiro. Bom, mas para não ficar só na minha história, nas minhas palavras, naquilo que eu aprendi para mim, eu quero te ensinar em 3 passos bem simples aqui para você começar hoje a organizar o seu dinheiro. Então vamos para esses 3 passos simples para você começar hoje a organizar o seu dinheiro. Pega papel e caneta e vem aqui, nós já vamos começar. E o primeiro passo é, anote, a Aline, você falou para não anotar. Calma aí, gente. Anote aí nesse papel, se você tiver uma planilha, pode utilizar, ou se souber fazer uma planilha de Excel, você pode também estar fazendo essa planilha. E se você gosta de planilha, aqui na descrição desse vídeo vai ter uma planilha disponível para você estar baixando, uma planilha maravilhosa que eu uso nas minhas mentorias, e você, por um preço bem simbólico, pode estar acessando essa planilha também, tá? Se você gosta do papel, vamos para o papel, né? E comece anotando todos os seus gastos essenciais. Aline, o que é gastos essenciais? São gastos necessários para a sua sobrevivência. Por exemplo, o aluguel ou a prestação da casa, o supermercado, contas como água, energia, telefone, de acordo com a sua necessidade, né? Tem pessoas que não vê o telefone, por exemplo, como uma necessidade. Hoje, para mim, é uma necessidade básica, né, da nossa vida. Internet aqui em casa também é uma necessidade básica, nós precisamos dela até mesmo para trabalhar. Então, anote essas contas. Transporte público ou combustível do seu veículo, que você precisa dele para se locomover para o trabalho, para a escola dos seus filhos. Anote também nesses gastos essenciais, mensalidade de escola ou gastos com material escolar, com material didático. E faça toda essa relação, então, do que é essencial para você sobreviver.
Logo abaixo dessa folha, você vai escrever todos os seus gastos que você tem no decorrer dos meses, mas que não são essenciais. Pode ser, por exemplo, lazer, o delivery, alguns cuidados pessoais, depilação, manicure, algumas coisas assim que, embora importantes, né, não são essenciais, digamos assim, para a nossa sobrevivência. Presentes que você costuma dar para algumas pessoas, né? Às vezes você costuma presentear pessoas, coloque aí também se tem um valor que você gasta todos os meses. Streams, serviços de assinatura, você pode também estar colocando nesses gastos não essenciais. E assim, eu quero que você faça uma varredura. Gente, esse momento é muito importante. Se você quiser, pause esse vídeo ou anote esses 3 passos para você fazer depois com calma, com carinho. Talvez você gaste aí uma semana fazendo essa primeira parte, essa preparação para organizar o seu orçamento. O importante é não esquecer nada, porque talvez você faça aí na correria, faz com pressa e esquece várias coisas, depois o seu orçamento não vai bater, não vai fechar e você vai ficar se perguntando para onde está indo o meu dinheiro, se eu ganho 2.000, aqui fala que eu gastei só 1.600, mas cadê esses R$ 400? Então anote tudo com carinho, com cuidado, com tranquilidade, paciência, para não fugir nada do seu controle nesse momento. Tendo tudo anotado, agora você vai fazer uma legendazinha aí para esses gastos. Na frente de todos eles, você vai escrever o seguinte: esse gasto, começa lá na sua lista de essenciais, esse gasto, ele é fixo ou ele é variável? Então você pode colocar um F aí para fixo e um V para variável. Por exemplo, o aluguel ou a prestação da casa geralmente são fixos. O condomínio, né, geralmente são fixos. A energia, o supermercado, é uma conta variável. A mensalidade da escola, fixo. A manicure, variável. Então começa no essenciais, desce para os não essenciais e coloca aí na frente um fixo, um F ou um V de variável nas suas contas, nas suas despesas. E agora, nesse mesmo lugar, você vai anotar as suas entradas. Pode ser em cima, no topo aí da folha, ou embaixo, depois de terminar toda a relação de gastos. Anote a sua entrada, a sua receita, né? O que é isso? Seria o seu Prolabore, se você é MEI, se você é um microempreendedor. Seria o seu salário, se você é CLT, se você é concursado. Se você tem outras rendas, faz uma renda extra que tem um valor previsível mensal, anote também. Nós precisamos do resumo aí de todas as suas entradas mensais. E aqui, gente, tudo isso foi o nosso primeiro passo. Esse segundo passo agora se chama cortar gastos. É isso mesmo. Após anotar tudo, você vai passar despesa por despesa, principalmente as não essenciais, e você vai olhar e falar com muita seriedade, com muita verdade: esse gasto é realmente necessário? Eu preciso realmente desse item para sobreviver? O delivery, por exemplo. O Frajola e o Tigrinho lá no fundo. O delivery, por exemplo. Você precisa de todo esse sistema de delivery? Você precisa de comer todo esse fast food aí no decorrer do seu mês? Ele é realmente necessário? Ele está agregando na sua vida? O lazer. Dá para adotar alguma medida para economizar nesse lazer? No próximo vídeo nós vamos falar sobre isso, sobre formas de economizar com o lazer. Mas nesse momento, dá para reduzir um pouquinho? O supermercado, será que você não está deixando coisas perderem na sua geladeira, no seu armário? Dá para reduzir um pouco esse supermercado? Então nós temos aí, mesmo nos essenciais, muitos itens que dá para serem reduzidos. E esses itens são principalmente os que estão escritos V de variável. Então, num gasto fixo, num aluguel, por exemplo, a não ser que você queira mudar para uma casa, às vezes um pouco inferior, tem essa condição de mudar para uma casa um pouco inferior, você não vai poder mexer no valor desse aluguel. E ele é fixo, né? Vai estar escrito um F aí de conta fixa. Já no variável, nos variáveis, praticamente todos nós temos essa condição de reduzir um pouco o valor. Adotar sistemas para economizar na água, na energia, na conta de telefone, se a sua conta é aquela que não é fixa, né? A minha aqui é fixa, mas talvez a sua não seja. Então existem várias formas de nós economizarmos e esse é o segundo passo para você organizar a sua vida. Olhar com clareza, com verdade, com competência, o que dá para você economizar nos seus gastos, para a gente passar agora para o próximo passo.
Mas antes de eu te passar o próximo passo, deixa eu te falar que se você não quiser fazer isso sozinho, sozinha, vem fazer parte da minha mentoria. Lá eu ensino as minhas mentoradas o passo a passo para organizar as suas finanças, desde a parte da mentalidade, que é muito importante. Hoje todo educador financeiro já sabe disso, já ensina isso, o quanto a mentalidade determina as nossas escolhas, as nossas ações e prejudica ou facilita aí a nossa vida financeira, pode trazer benefícios, mas pode trazer muitos malefícios para a nossa vida financeira. Então, nessa mentoria, eu te dou um passo a passo para você se organizar financeiramente, sair das dívidas se você tem dívidas e criar um plano para nunca mais voltar para elas. Se você tem interesse, chama aqui no link abaixo que vai estar na descrição, que nós vamos te atender com muito carinho e te explicar direitinho como que funciona, tá bom? E voltando então, vamos para o nosso terceiro passo, que para mim é um dos mais importantes, é um pilar assim de tudo que eu aprendi depois desses 10 anos, que é realmente, como eu disse lá no começo, fazer com que o orçamento possa mandar para mim. O que é isso? É você determinar um teto para todos os seus gastos. A partir do momento que você olhou, fez a redução de gasto, você vai determinar aquele valor que você colocou como um teto. Por exemplo, o meu supermercado, Aline, vai ser R$ 1.500 por mês. E vai ser R$ 1.500 por mês. Eu não vou indo no mercado ali todos os dias e gasto sem olhar e simplesmente chego no orçamento e anoto. Não, eu vou retirar esse valor, talvez colocar até numa caixinha à parte, num envelope à parte. Eu amo as técnicas dos envelopes ou das caixinhas. Eu trabalhava com os envelopes lá atrás, quando não existia. Agora nós temos a possibilidade de fazer caixinhas nos nossos bancos. Então, eu vou lá para a caixinha, coloco R$ 1.500 e escrevo que é do supermercado. Vou no supermercado, eu vou tirar daquela caixinha. E assim eu vou retirando, organizando, planejando toda semana. Não sei como que você faz a sua compra aqui, nós fazemos toda semana por causa de verduras, legumes, itens que perdem, né, perecem mais rapidamente. Queijos e iogurte para nossa filha. Então, você vai determinar. É 1.500 por mês? Então, divide esse 1.500 por 4. Eu sei que por semana eu vou ter um gasto aí aproximado de R$ 375. Primeira semana talvez eu gaste mais, porque tem material de limpeza, alguma coisa que eu vou comprar para o mês todo. Então, o que sobrar, eu vou dividir pelas 3 próximas semanas e é isso. Eu não vou fugir desse valor. Por quê? Porque a partir de agora, esse orçamento ele tem que mandar para mim. Aline, você falou para o dinheiro não governar você, você que está governando o dinheiro. E é isso mesmo. O orçamento está mandando para você, mas foi você que determinou aquele valor. É você que está no controle de tudo, é você que está determinando. Olha, é esse valor que eu tenho para gastar por mês. Então assim você vai fazer com todos os gastos da sua casa, essenciais ou não essenciais. Por exemplo, eu vou determinar que por mês nós temos um valor de R$ 200, de R$ 300 para lazer. Ah, Aline, mas é muito pouco. É o que cabe no seu orçamento hoje? Então é esse valor. E aí você vai se virar com esses 200 ou R$ 300 e tem muita programação que a gente pode fazer sem gastar nada. Aqui na minha cidade, na sua cidade também deve ter praças que a gente pode ir, talvez leva uma pipoca, leva uma cestinha de piquenique e a gente leva um patins, um skate, uma bicicleta, alguma coisa assim para a criança andar, para vocês sentarem ali e ver a criança brincar. E depois tem uma comida que você levou da sua casa. Então dá para traçar formas de reduzir esse gasto aí com lazer para caber no seu orçamento. Então, tendo determinado aí um gasto fixo, um teto, né, um valor máximo que você pode gastar com cada uma das suas despesas e está praticamente pronto esses 3 passos da sua organização financeira. E agora é só manter isso para o decorrer aí de toda a sua vida, quem sabe, né? O importante é você começar e depois que você começou, quem sabe você possa determinar já um orçamento para todo o seu ano. Aqui em casa eu já começo o mês de janeiro, já faço o orçamento de todo o ano, todo aquele ano, para mim já ter uma previsão de como que vai ser a minha vida no próximo ano. Após ter feito esses 3 passos, após você ter se adaptado a usar esse orçamento doméstico, você já pode também começar a traçar os próximos meses para assim você estar em paz, você saber quando que vai sobrar dinheiro, quanto que está sobrando para realizar um sonho, para começar os seus investimentos, para você ter realmente mais paz financeira, tá bom? Agora me conta aqui nos comentários quanto tempo que você gastou para aprender a organizar a sua vida financeira, ou se você estiver começando agora, tá aprendendo agora, eu sugiro que você acompanhe esse vídeo aqui, onde eu vou estar aqui... Ah, brincadeira, né?
Agora me conta aqui nos comentários quanto tempo que você gastou para aprender a organizar a sua vida financeira, quantos anos que você demorou. E se você está aprendendo agora, está começando agora, eu sugiro que você acompanhe esse vídeo que vai estar aqui no card, porque lá eu vou te ensinar mais sobre como organizar as suas finanças e alcançar a sua tão sonhada paz financeira. Te vejo daqui a pouco.